eu sou a Ana e o vídeo que vos trago hoje são factos literários sobre mim. E vocês agora estão-se a perguntar porque é que vocês querem saber factos literários sobre mim? Para ser sincera, não sei, mas talvez queiram. Portanto, olha, aqui está. Se não quiserem ver, passam para o próximo. Somos todos felizes. A minha primeira memória de ler um livro sozinha tinha cerca de 7 anos e foi um livro da Disney, praticamente sem imagens, porque ele só tinha algumas imagens do filme dos Três Mosqueteiros, que saiu em 1997, se não me engano. Foi um livro da Disney que saiu dos Três Mosqueteiros e que tinha algumas imagens do filme pelo meio, e foi o primeiro livro que eu me lembro de ler sozinha, sem qualquer ajuda e sem imagens. Houve uma altura da minha vida em que eu fui proibida de ler pela minha mãe. Sim, eu fui proibida de ler. Enquanto as mães normais obrigam os filhos a ler, a minha proibiu. Mas se calhar tinha a ver com o facto de eu ter a caderneta cheia de recados, porque não fazia os trabalhos de casa e me esquecia de levar o material para a escola. Tenho cerca de 500 livros, mais ou menos, dentro de caixas. Não os tenho aqui, alguns estão no sótão, outros estão em casa de uma amiga, por isso estes vídeos têm de ser pensados com algum tempo, porque se eu precisar de algum vou ter de ir buscá-los para fazer o vídeo. Estão todos listados num caderninho que eu tenho, com as caixas numeradas a dizer quais são os livros que estão em cada caixa. Nunca deixo um livro por ler, acabo sempre até ao fim, mesmo que passem alguns meses pelo meio, acabo sempre por voltar ao livro e ler o livro até ao fim. O único livro que eu deixei até hoje por ler era um livro que eu achei que no fundo era um pouco mais de consulta do que propriamente leitura do início ao fim. Não me estava a interessar, era um livro sobre a adolescência, na altura tinha 14 anos e eu não o terminei. Faz-me muita confusão livros da mesma coleção terem formatos diferentes. Consegue ser ainda pior do que os livros que têm capas diferentes, porque o livro é da mesma coleção e se for preciso temos um assim e outro assim. Horrível. Porquê é que fazem isso, editoras? Vocês não têm os tamanhos dos livros anteriores, não sabem como é que começaram a coleção. Quando era mais nova e comecei a ler os livros então mais compridos, comecei a gostar muito dos livros de uma aventura. Eram livros que eu gostava muito, mas começaram a aborrecer e eventualmente precisei de passar para uma coleção diferente e subitamente descobri o Triângulo J, também de um autor português, Álvaro Magalhães. No espaço de um ano comprei os 15 livros com a minha semanada. Todos! O primeiro livro que eu li do Harry Potter não foi a Pedra Filosofal, foi A Câmara dos Segredos. E isso tem uma história engraçada, se quiserem um dia destes eu conto. A seguir li O Prisioneiro de Azkaban e só depois é que li Harry Potter e a Pedra Filosofal. Na altura ainda estávamos à espera que saísse o Cálice de Fogo, não demorou muito mais tempo, mas eu não os li pela ordem correta inicialmente. Apesar de Jane Austen ser um clássico e portanto já toda a gente ouviu falar dela, a verdade é que o primeiro livro que eu li da Jane Austen não foi o Orgulho e Preconceito, que é por onde a maior parte das pessoas começa. O primeiro livro que eu li foi o Persuasão, que é mencionado no filme A Casa da Lagoa, com o Keanu Reeves e a Sandra Bullock, e sinceramente até hoje é o meu livro preferido da Jane Austen. Não me venham com Orgulho e Preconceito, está bem? Tenho um pequeno ódio de estimação a nível literário, além dos livros com formatos diferentes e das capas que mudam quando sai algum filme, que sinceramente faz-me assim um bocadinho de urticária, que são as editoras começarem a editar uma coleção e depois não terminarem. Eu compreendo que muitas vezes as coleções não tenham tanto sucesso como as editoras estariam à espera. A verdade é, a partir do momento em que saem e que vendem uma edição praticamente completa, as pessoas vão querer continuar a coleção. Há muitas trilogias que falta o último, muitas coleções que faltam 1, 2 livros e depois, óbvio, que quem não lê noutra língua fica um bocadinho entalado. Eu pessoalmente ainda vou conseguindo dar a volta com o inglês, mas gostava de ter as coleções todas na mesma língua. Tenho a coleção completa de Harry Potter em português, tenho os últimos 3 livros em inglês e a ideia é terminar a coleção toda em inglês, e além disso até há muito pouco tempo tinha os 3 primeiros livros em francês e neste momento, se não me engano, já só me falta As Relíquias da Morte. Portanto, a minha ideia é ter a coleção de Harry Potter em português, inglês e francês. Caso não tenham percebido pelo facto anterior,
Eu leio fluentemente em 3 línguas, português, inglês e francês, mesmo que por vezes seja um bocadinho complicado, principalmente a nível do francês, por causa do vocabulário. Quanto mais complexo, quanto mais afunilado para um tema, pior é a nível de língua. Não gosto de ler em ecrãs, cansa-me imenso a vista. Não sou uma pessoa que gosto muito da ideia de um e-book, não porque seja contra os e-books, mas porque me cansa ler em ecrãs. Geralmente isso só aconteceu com a coleção True Blood, por uma situação em que os livros só saíram no formato que eu queria um ano depois de saírem no formato normal. O último que aconteceu foi o Winter das Crónicas Lunares, porque o livro ainda não foi traduzido para português e eu já estava tão necessitada de terminar aquela história que acabei por ler em inglês no ecrã, porque eu sei que vou comprar o livro. Quando se fala das piores adaptações de livro para filme, geralmente toda a gente fala no Eragon. Sinceramente, eu não me lembro de ter sido assim tão mau, mas há um que me ficou na memória e que ninguém consegue apagar. Os Reinos do Norte, que em filme se chama A Bússola Dourada. Não. Não. Leiam os livros. Eu sou um pouco mais produtiva durante o período da tarde e noite, portanto acabo por ler muito mais se tiver tempo livre à noite do que se tiver tempo livre de manhã. O que significa que eu leio muito mais depressa à noite, geralmente antes de ir para a cama, ou prefiro até ler até mais tarde, porque sei que depois de manhã consigo levantar às horas que devo, mas consigo ler muito mais seguido se ler durante o período da noite. Tenho uma política de não empréstimo de livros, a única pessoa a quem empresto é a minha mãe e por vezes uma das minhas tias. A verdade é, já me aconteceu tanta coisa aos meus livros que eu deixei de emprestar. Chegaram a devolver-me um livro que não era o meu e tinha o nome da pessoa escrito. Também não era o da pessoa a quem eu tinha emprestado. Durante alguns anos a minha pilha de livros por ler andava sempre por volta dos 7, 8. Eu acabava de ler um livro e subitamente a pilha continuava com 7 ou 8 livros. Eu nunca percebi como é que isto aconteceu. Neste momento, os livros que estão aqui atrás são tudo pilha de livros por ler e ainda tenho mais alguns. Neste momento tenho cerca de 80 livros por ler em português e 20 para ler em inglês e francês. Portanto, a pilha está extremamente grande e eu espero dar cabo dela este ano. Pelo menos uma grande parte. Trabalho numa livraria. Por isso é que a pilha está tão grande. Não queiram. É super complicado de gerir a quantidade de livros que trazem para casa. Antes de trabalhar numa livraria, na livraria onde trabalho agora, fiz um programa de voluntariado na Biblioteca Municipal aqui da cidade. Eles têm um programa que, se não me engano, se chama Geração Mais. É um programa que dura cerca de 2 semanas e que vai passando por várias zonas, museu, biblioteca, se não me engano, castelo. São tudo coisas que se vão desenvolvendo ao longo de 2 semanas. Portanto, eu tive contacto com a biblioteca, correu tão bem que eu acabei por ficar um mês inteiro em vez de ser só 2 semanas. O meu projeto de mestrado está relacionado com livros. Achei que a melhor maneira de eu não me desinteressar sobre o projeto que estaria a fazer seria ser por algo que me dissesse extremamente, mesmo muito. Portanto, o meu projeto chama-se Nas Asas das Palavras, a leitura como agente de mediação com crianças e jovens institucionalizados. Portanto, os livros como uma forma de nós nos compreendermos melhor a nós, aos outros e ao mundo e conseguir facilitar um bocadinho essa relação com os outros e connosco próprios. Gosto muito do conceito das bibliotecas. Enquanto fui criança e adolescente e também não tinha muito dinheiro, as bibliotecas acabaram por ser as minhas melhores amigas. A verdade é que eu mais tarde acabei por me dar conta que havia livros que eu gostaria de reler e que já não são fáceis de encontrar. Portanto, apesar de ser muito adepta de bibliotecas, eu prefiro comprar os livros que leio, porque são livros que eu eventualmente gosto de reler. Durante a minha adolescência tinha sempre um livro na mão e isso incluía a escola. Todos os recreios eu estava a ler sozinha, eventualmente num banco da escola. Eu tinha amigos.
A verdade é que muitos professores acabaram por se dar conta disso e conheciam-me mesmo não sendo meus professores, como eventualmente acabei por descobrir quando tive a primeira aula de Físico-Química, que a professora se virou para mim: "Ah, tu és aquela rapariga que está sempre a ler nos recreios. O que é que se há de fazer?" Tenho uma memória péssima, portanto os livros que eu me lembro melhor são os livros que eu reli várias vezes, ou que li pelo menos mais do que uma. Sinto que tenho de deixar um pouco de tempo para conseguir digerir os livros que leio, de maneira a conseguir fixar melhor. Mesmo assim, o mais provável é eu esquecer-me dos nomes das personagens, apesar de me lembrar das situações que elas vivem. Consigo ler em sítios muito barulhentos, a minha mãe é cabeleireira e portanto estou habituada a trabalhar ou estar em sítios com muito barulho e conseguir gerir isso. No entanto, se estiver num sítio onde são várias pessoas a falar entre elas, com a possibilidade de estarem a falar comigo, é extremamente desconcertante para mim e desconcentrante, porque eu simplesmente não me consigo concentrar no livro. A sensação é que estão sempre a falar comigo e à espera que eu responda. Muitas vezes isso está a acontecer. Tenho tendências homicidas quando vejo livros a serem mal manipulados. Como por exemplo, não sei, estão a abrir o livro e vincar mesmo bem as páginas. Não. Ou então dobrarem os cantos dos livros para marcarem... Oh meninos, há marcadores. Tantos marcadores. Usem-nos, por favor. É para isso que eles servem. Durante a minha licenciatura tive de fazer um trabalho sobre um autor infantil e o autor que me calhou foi o Ricardo Alberto e sinceramente eu nunca tinha ouvido falar dele até aquele momento. No entanto, houve um livro dele que eu acabei por usar na apresentação, que é lindo, que se chama A Casa Feita de Sonho. Neste momento já não é possível encontrá-lo em Portugal, as únicas edições que existem são brasileiras e finalmente, passado muitos anos a tentar encontrar, cerca de 7 anos, finalmente consegui pôr as minhas mãos em cima do livro. Quem tem amigos tem tudo. Último facto: a minha carta de apresentação para o trabalho onde eu estou neste momento começa com: sou devoradora de livros e consumidora compulsiva de séries e filmes. E acreditem, não só ficou na memória, como resultou porque eu estou lá a trabalhar. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, subscrevam, deixem um gosto, deixem as vossas algumas particularidades que vocês tenham como leitores. Comentem se há alguma das que eu disse que faça sentido para vocês também. Se discordarem, melhor ainda. Quando as pessoas não concordem é quando há as melhores discussões de sempre. Portanto, deixem nos comentários o que pensaram do vídeo e adeus e até à próxima. Vamos nos encontrando por aqui. Adeus! Harry Potter e a Câmara dos... que são... Quando tive a primeira aula de educação... Que são as coisas... Portanto, pessoalmente, eu não serou uma pessoa... Não serou. Quando se fala das... e vincar mesmo... Prefiro dormir. Corta.